Olá, pessoal. Boa noite, graça e paz. Que bênção que você escolheu estar aqui hoje. Tá um tempinho gostoso, né? Mas não, quarta-feira é dia de conexão. Tá bem que você está aqui. Vamos começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado, Deus. O Senhor tem nos colocado com a Tua mão, Senhor Jesus, e tem nos orientado, e tem nos amado, e tem nos instruído e nos exortado, Senhor. Seja conosco nessa noite, Senhor Jesus, fala aos nossos corações, Deus. Nós Te louvamos, engrandecemos o Teu santo nome. Amém. A palavra está em Lucas, capítulo 7, o versículo 11 até o 17, na versão NVI. Pode? E logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levanta-se." Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Podem sentar. A caminhada com Cristo, ela nos beneficia em viver inúmeras coisas. Elas nos oportunizam ver em todos os sentidos e à nossa volta com familiares e amigos tudo. Emocional, cura, provisão, transformação e muitos outros, né? E ver o milagre da vida através do acordar pela manhã, meu e seu. Ver o milagre da vida também é através de um nascimento de um ser pequenininho. E experimentar todas as bênçãos que acompanham é espetacular demais. Da amamentação aos passos, das risadas e do choro, tudo é novo e os pais aprendem juntos a viver cada processo. A história da viúva e seu filho, ela tem lapidado no meu coração já tem um tempo, já tem alguns dias aí, algumas semanas que eu estou com essa passagem na cabeça. Ela tem lapidado meu coração sobre ver pela perspectiva de sentir felicidade em todas as coisas e em tudo ver o mover do Espírito Santo. O tema da palavra de hoje é: eu sou um milagre, mas você também é. Então você pode repetir: eu sou um milagre. Vira para o seu coleguinha: você é um milagre. Glória a Deus. E eu fui bem procurar o que era milagre, né? Eu já gosto de um dicionário. Procurei no dicionário e a palavra milagre, para contextualizar, fala assim: acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Então não tem nada que explique, só Deus mesmo. Então, neste dia, no dia que você nasceu, aquele dia que foi reservado para você há muitos anos atrás, ou há poucos também, né, que tem uns novinhos aqui, foi um acontecimento histórico, maravilhoso, muito desejado, muito amado, foi esse dia. Meu dia foi 27 de maio de 1991, meu aniversário está chegando. Mas foi um dia que foi especialmente separado para o meu nascimento, e tantos os outros, igual hoje é aniversário da Lara. 9 de abril, 8 aninhos. Esse foi o dia, há anos atrás, foi separado para o nascimento dela. E você é esse acontecimento extraordinário de todos os dias.
se veja dessa forma. Nessa passagem de Jesus, ele passava pelas cidades e multidões iam juntos. A gente escuta em várias passagens falando, e Jesus ia, seus discípulos iam e também ia a multidão, para ver cada acontecimento. Algumas pessoas poderiam ir por curiosidades, outras porque tinha muita gente indo, né? Tem multidão que fala, eu vou atrás, tem um monte de gente indo, eu nem sei para que é. É fila? É supermercado? É para ganhar alguma coisa? Vou fazer a fila aqui, gente, agora. E outras pessoas, por crerem que ele era o Senhor e Salvador, poderia ter ouvido os seus prodígios e falou, nossa, eu quero conhecer de fato e de verdade. A história da viúva, ela não fala claramente, só fala nessa passagem, Lucas 7, de 11 a 17. Então, eu tenho muitas dúvidas. Não sei se você já passou por ela, se você já teve. E aí, uma delas ela tinha ouvido falar de Jesus? Ela cria nele, se ela já tinha ouvido? Ou ela era multidão? Como que o filho dela morreu? Será que ele já estava passando por alguma enfermidade? Algumas perguntas que ele não responde, mas a minha cabeça fica, meu Deus, e se tivesse acontecido isso, né? Nenhuma dessas perguntas nós teremos respostas, pelo menos não hoje, quem sabe na glória. E assim como tantos milagres, ela foi enxergada por Jesus na sua dor. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre alguns ensinamentos que Deus me deu lendo essa passagem, e eu vou colocar em ordem cronológica dos versículos, tá? O primeiro dele tem amigos que sejam necessários. Aquelas amizades que está sempre do seu lado. Precisa carregar uma mudança? Precisa carregar uma compra? Está passando mal? Está com a casa suja? Eu vou, menina, eu lavo, não tem problema não. Precisa que olhe seus filhos, precisa que lave uma roupa, precisa que faça qualquer coisa. Não só eu recebendo, mas eu fazendo, eu sendo essa amizade necessária. E ela está lá no versículo 12c, que fala assim, uma grande multidão da cidade estava com ela. Esse versículo, ele fala de uma grande multidão. Mas eu gostaria de ver o lado de que dentro dessa multidão que estava andando com a viúva, tinham pessoas que amavam a ela, a seu filho, ao seu esposo, e que ali estavam para o que deres e vier, seja para as trincheiras, nos motivos de oração, nas alegrias e também neste momento de muita dor, que é o falecimento do seu único filho. Nem todos estão inteiramente interessados em saber como está passando em si, e sim, sendo parte da multidão curiosa. No meio da multidão, ali tinha os amigos mais chegados. E está lá em Provérbios 17, 17, que o amigo ama em todos os momentos e o irmão na adversidade. E também em Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Tem amizades que elevam a gente em um nível que você fala, caramba, eu preciso estudar. Não porque eu estou me comparando, eu quero ser igual a ela, mas é porque eu vejo de fato que eu preciso. Eu tenho amigos, graças a Deus, que são de trincheiras, de oração, amigos que estão ali do lado para bater e falar, ei, dá uma maneirada aí, que só Jesus na causa. Ou amigos que oram, ou amigos que falam, olha, precisa, não está legal assim, olha o seu comportamento dessa forma. No começo dói você escutar que você precisa de correção, dói, mas é extremamente necessário, senão a gente seria como se fosse não sei se é um jardãozinho que fala, né? Aquelas cabecinhas de burro, de cavalo, que você só olha para frente porque fica só um negocinho assim, ó. Eu não vejo o meu lado, eu não vejo nem minha orelha, eu não vejo cabelo, eu não vejo nada, eu só vejo ali na frente. Então, eu não sei o que está acontecendo ao meu lado. E aí, sim, vem um amigo que vem de fora e fala, oi,
Tudo bem, querida? Tá legal não, viu? Vamos fazer assim, pai. Vamos orar por isso. Tá com necessidade naquilo? Bora orar então. Madrugada? Tal hora? Bora, tô junto com você. Seja esse amigo necessário nas horas legais e nas horas não tão legais. O segundo é o melhor de todos. Você é visto e você é inesquecível para Deus. E está lá no verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu. Em outras palavras, fala que ele teve pena ou alguma outra, mas a se compadecer pegou. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Quando eu visualizo essa passagem da viúva de Naim na minha cabeça, eu vejo que tinha uma entrada, porque fala que na entrada no começo, né? E aí vinha a multidão do lado de cá e a multidão dela do lado de cá. Então tinha muitas multidões, era muita gente. E aí Jesus viu, falou: nossa, está acontecendo um velório, né? Um enterro. E ele viu quem era. Quem está nesse tipo de momento geralmente está abatido, triste. Então ele se compadeceu. Em outras palavras, teve uma grande compaixão por ela, um amor muito forte. Não chora. Tinha muitas multidões do lado, vindo com Jesus e vindo com a viúva. Essas multidões se encontraram no meio do caminho. E mesmo assim, de uma forma totalmente personalizada, ela foi enxergada. O seu filho, ele foi enxergado. A sua descendência, ela foi enxergada. E a sua dor, ela foi enxergada. A gente vê muitas palavras, muitas passagens na Bíblia que fala que a pessoa estava andando, né? E Jesus viu, a pessoa foi até ela, a mulher do fluxo de sangue chegou lá, se eu tão somente tocar na orla do manto, cego Bartimeu, nem sabia quem era, mas vou gritar. Falou que é Jesus, eu não estou vendo, sou cego, vou gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Opa, tem alguém falando aqui comigo. Senti poder, vou lá. É personalização. É Deus sendo só para você. Ele é o seu Deus, Ele te ama, Ele te exorta, Ele cuida, Ele está ali do seu lado. Mas a minha necessidade é diferente do que a sua. Então, é personalizado o amor dele comigo. É personalizado o amor dele com você. É personalizado o amor dele com a pessoa que está do meu lado, exemplo, meu filho. É personalizado para Elisa, é personalizado para Flávio. É diferente. Cada um tem um tempo, cada um tem um processo, e Deus está ali em todos eles, guiando. E essa palavra de você é visto e é inesquecível para Deus, está lá em Mateus 5:4, que diz assim: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Quantas e quantas vezes estava você no seu quarto, ou estava você em qualquer lugar, e Deus trouxe o consolo para você? Olha eu quase chorando. Se Deus não te consolou naquele momento de alguma forma, Ele enviou alguém para que esse consolo acontecesse. E esse consolo, ele aconteceu comigo em várias vezes. Uma dessas vezes, lembrei agora. Obrigada, Senhor. Eu estava dentro do ônibus, chorando muito. Nem lembro o motivo, nem lembro quando foi isso. Deve ter alguns anos. Eu não conseguia parar de chorar. Eu estava tentando ser assim, a fina, né? Chorar assim, chorar bonito, mas não consigo. Chorei feio. E aí tinha um rapaz vendendo, acho que estava vendendo mariola, aqueles docinhos de banana, né? E aí ele chegou no ônibus e falou assim: gente, eu estou dando isso aqui para vocês, eu vou entregar na mão de cada um. Estava em plena pandemia.
acho que era 2021, 2022, a gente ainda estava usando máscara, estava se banhando em álcool em gel. E ele falou bem assim, é de vocês, vou entregar na mão de cada um. E eu não vou pegar de volta. Se vocês quiserem ajudar com o meu trabalho, amém. Se vocês não quiserem, é de vocês. E eu estava chorando demais. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pegar esse negócio? Peguei. Aí eu virei para ele e falei assim, moça, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu queria. Não tinha, gente, eu não tinha 25 centavos. A gente está na época do Pix, né? Quem tem dinheiro aí, você está bem na fita, que eu, me virar do avesso, não acha 10 centavos. E aí, ele viu como é que eu estava, ele falou, é seu. Aí eu, moço, mas eu não tenho dinheiro, eu sei que isso é o seu ganha-pão. Ele falou, é seu, já está na sua mão. Já está na sua mão, é seu, pode ficar para você. Eu não lembro o que mais que ele falou, eu sei que naquele momento eu me senti tão cuidada, não era porque ele estava me dando algo, mas é porque ele olhou no fundo do meu olho, eu senti o acalento dele, não podendo abraçar, não podendo encostar a mão em mim por conta de pandemia, mas ele sendo muito útil e necessário, um desconhecido. Deus usando um desconhecido para falar, ei, calma, vai dar tudo certo, não sei o que você está passando, mas Deus está com você. Nossa, precioso isso. Nem sempre a gente vai escutar pessoas desconhecidas te falando, ou vai, mas nem sempre. E uma outra situação, eu já contei semana passada, já contei algumas vezes, mas quando eu lembro de felicidade em meio a tribulações, em meio ao caos, eu lembro de nascimentos, e nascimentos me vêm na cabeça meus filhos. Miguel, esse mês, ele completa 15 anos. E aí você fica, 15 anos, meu Deus, estou muito velho. Mas o nascimento do Miguel foi um milagre na minha vida. Deus usou o Miguel para que eu visse para o Evangelho, porque antes disso, só Deus na causa. Era uma ovelhinha mais do que perdida, estava bem distante, muito assim. A gente está aqui, cavar um buraco, está lá no Japão, virou o mundo do avesso, né? Passou lá do outro lado, deu a volta de um 360. Só que Miguel eu trouxe para casa, sem saber de nada, né? Eu lá no meu auge dos meus 18 anos, falei, meu Deus, como é que eu vou cuidar desse menino? Não sei nem pegar no colo, não sei nem amamentar. Chorava para amamentar, mas bem. Miguel tá bem. Mas o último acontecimento aí do século, da década da Fabrícia, foi o nascimento de Elisa. Elisa foi muito querida, mas ela não foi planejada financeiramente, mas amém. Mas ela foi muito desejada. Meu sonho do meu coração era, quero ter 2 filhos, quero ter 2 filhos, quero ter 2 filhos, quero ter 2 filhos, eu quero. Não importa quando, eu quero ter 2 filhos, é meu sonho. E quando Elisa nasceu, ela nasceu pequenininha. 2,717 kg, 46 centímetros e meio. Vocês lembram desses mínimos detalhes? Coisinha pouca. 4h54 da tarde. Foi como um espirro na minha vida. Saí daqui da igreja e já corri, já tive a menina, foi muito rápido. Mas eu não tive aquele momento de pegá-la no colo, não pude. Eu peguei só um pouquinho, aí eles falaram, mãezinha, ela não está respirando muito bem. Vou colocá-la no balão de oxigênio só um pouquinho, tá? Aí eu, ai meu Deus, não, fica calma, é normal. Aí depois, desceu todo mundo, fiquei sozinha na sala de parto, sozinha. Eu acho que eu fiquei mais de 1 hora sozinha, só assim, ó. E eles falaram assim, paizinho, você pode vir comigo, por favor? A gente vai precisar levar ela para a UTIN. Aí eu, ai meu Deus, e agora? Aí você fica com o coração assim palpitando, né? Pode levar 1 dia, pode levar 2, até a respiraçãozinha dela melhorar. E quando ficar tudo bem, a gente devolve ela. Gente, eu fui para a sala lá pro meu quartinho. Glória a Deus que o plano autorizou, eu fiquei no quarto sozinha, porque se eu ficasse no quarto dividido, compartilhado, a pessoa não ia aguentar, de tanto que eu chorava. E aí Flávio chegou.
e falou bem assim: olha, essa é a fotinha dela, esse é o vídeo, ela está toda entubada, eu não posso encostar nela, ela está no aparelhinho lá, na incubadorazinha lá, que fica para deixar bem quentinho, essa é ela está desse jeito. Tudo fio, o rostinho, a cabeça, isso aqui estava cheio de coisa, toda... Foi difícil. Passei a noite inteira chorando, misericórdia, mas eu chorava a noite inteira, eu até dormia, tirava um soninho, aí acordava, lembrava, chorava, aí vinha alguém, acendia a lâmpada, filha, vim dar o remédio, aí eu, tá bom, aí dava, voltava e chorava, mas eu passei a noite inteira chorando. Sabe aquela passagem que fala, o choro dura uma noite, que é até um louvor, mas a alegria ela vem pela manhã? Eu vi o dia nascer, de tanto que eu chorava. Falei, meu Deus, eu não tenho, não posso ter ela aqui do meu lado, eu não estou criando o vínculo da hora de ouro da amamentação com ela. E agora eu não vou ter vínculo com a minha filha, ela não vai amamentar. Já perdi esse tempo, esse time dela da amamentação. Porque ela não conseguia respirar, ela tentou amamentar, mas ela estava tão cansada, a bolsa já tinha estourado há tanto tempo, que ela estava sem ar, estava muito cansada. Chorei horrores. Chorei a noite inteira. E Flávio dormindo, tranquilo, o menino que tem uma paciência, uma fé gigantesca, e eu lá chorando. E aí, de manhã, eu lembro até hoje, Dona Gésa, 6 horas da manhã, ligou e falou, minha filha, eu vou fazer uma oração por você. Deus tocou no meu coração e eu preciso orar. Mas a oração de Dona Gésa, não sei se Dona Gésa lembra, a oração dela foi pela Elisa, mas também foi por mim. E eu precisava por mim, porque a Elisa estava muito bem amparada. A gente mandou mensagem, falou, Elisa ficou no altinho por causa disso. Nós tínhamos toda a igreja orando. E eu sei que toda a igreja orou por mim também. Mas aquela oração, ela foi assim, flecha, na hora. Deixa eu falar com você aqui, é rápido. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, gente, Deus falou exatamente essa palavra comigo. O que ela tem não é para a morte. Não é para a morte, é para a vida. Acabou o choro, secou, o pranto, parou, tudo. Tive alegria. Levantei, cutuquei Flávio, falei, bora meu filho, daqui a pouco está na hora de ir lá visitar ela, qual é o horário? É 9 horas da manhã, então bora tomar café, daqui a pouco tem que ir lá ver a menina, era 10 horas, eu podia chegar mais cedo. Bora que eu quero ir lá ver a nega, bora, onde que fica, como é que eu ando, tem que andar devagarzinho, curvada, né? Tá bom, não tem problema não, bora. Tomei meu banho, levantei e fui. Quem não estava aqui, por favor, assista no domingo, a palavra de domingo, estava falando sobre coragem, a unção da coragem. E de noite estava falando sobre força. E aí veio a pastora de manhã, fez a oração da coragem, da força e da coragem. E eu cutuquei Flávio, falei, Flávio, olha que benção. Ele é introdução. A gente não se conversa da palavra, mas ele falou só o tema, I'm strong. Aí eu já posso pensar aqui que vem Josué 1:9, já vem alguma coisinha por aí assim. Vem mais ou menos, mas amém. E aí eu me revesti de coragem, me revesti de força e falei, preciso estar bem para ela. Preciso estar bem porque Deus me trouxe essa confiança, essa esperança. Gente, eu precisava estar naquele lugar, eu não sabia o quanto eu precisava estar 13 dias na UTIM, mas eu precisava, Deus sabia que eu precisava. Eu ia 2 vezes ao dia, fiquei lá sábado, né? Não, sábado eu não vi ela, foi o dia que ela nasceu. Domingo, aí segunda-feira fui embora. Aí eu voltei de noite, porque você pode ficar com ela um pouquinho no colo, você pode ficar com ela de manhã, aí você fica até meio-dia, depois você pode voltar às 5 horas, pode ficar até 8:30 da noite. Beleza, aí eu fiquei lá um pouquinho. Aí eu ia todo dia, vinha em casa, descansava um pouquinho, voltava. E fui fazendo isso todos os dias, 2 vezes ao dia. Deus colocou pessoas para, no dia que Flávio não podia, falar assim, amiga, pode deixar que eu te levo? Eu te levo e te busco, tá? Bora lá. Aí eu fui, devagarzinho, andando, a pessoa com uma calma, me deixou na porta, me buscou na porta, estava recém-parida, né? E fui. Esses dias que nós estivemos lá, foram dias de não só vínculo ou elo com ela,
introdução da amamentação, dar no copinho, extração do leitinho, ver como é que troca a fralda. Parece que é fácil, gente, mas eu tive um RN, na época tinha 13 anos atrás, então já tinha pouco tempo, tinha muito tempo, nem sabia como é que pegava. Só que nós estávamos lá com um propósito de oração pelas outras crianças que ali estavam. Então a gente ficava ali do ladinho de Elisa, todo dia eu orava com ela. Todo dia cantava um louvor com ela. E ela escutou muito louvor, bondade de Deus aqui na igreja. Toda vez que ela escutava, ela dava vários chutinhos na barriga. Então, quando eu entrava lá, que eu estava lavando a mão e ela estava chorando muito, eu começava a cantar, te amo, Deus. E ela ficava, mãezinha, continua, a tua graça nunca falha. E chegava pertinho dela, até eu poder me parametrizar de tudo, colocar a luvinha, colocar a touquinha para fazer a amamentação, colocar a mãozinha nela, encostar nela aqui, sujou a mão, pegou no telefone para tirar foto, que a galera pedia foto, né? Volta lá e lava a mão de novo, todo o protocolo é esse. E fiz. Nós vimos inúmeros milagres naquele lugar. E uma das pessoas que ficou de enfermeira com ela mora aqui no bairro e o filho dela estudou com Miguel. Então, eu falei, eu te conheço, você é mãe de fulano. Ah, você é mãe de fulano também, né? De Miguel Tossi. Falei, sou. E aí, dia após dia, a gente chegava lá, orava com ela, orava pelas outras crianças. A gente não podia chegar perto das outras crianças, mas a gente podia ficar ali. Chegou uma menina na nossa frente, Maria Esther, o nome dela. Maria Esther chegou numa situação que tinha mecônio. Ela ingeriu. Estava grave. Os médicos já estavam praticamente desenganando. E a mãe ficava de lá orando, cantando, louvando a Deus, e a gente aqui com ela em oração. E a gente fazia isso com todos. Todos. Tinha a Luna, que a gente brincava que a Luna estava dando show dela. Tinha o outro menininho, que eu não estou lembrando, o Otto. Tinha a menininha que era bem pequenininha, que eu não estou lembrando o nome dela agora. Bem pequenininha ela, nasceu de 1 quilo. E todo dia a gente chegava lá... Oi, fulaninha linda, maravilhosa. Oi, Luna. Oi, Nanã. Oi, fulano. Oi, Maria. E depois, quando a Lilisa saiu, o nosso milagre, nós ficamos sabendo que a Maria Esther, 1 mês depois, teve alta, saiu de lá maravilhosamente bem. Intercessão purinha da igreja dela, da família dela, todo mundo ali, no processo de oração. E aí eu entendi. Por quê? Por qual motivo... choro eu. Eu tenho a minha filha nos meus braços. É só um tempinho, curtinho. O que é um gasto de gasolina de todo dia ir lá e voltar perto da alegria de tê-la comigo viva, saudável. Que ela estava saudável, estava se curando de uma infecção. E aí a gente levou ela para casa e estava tudo bem. E nesse meio tempo foi um tempo maravilhoso, porque a gente achou que a casa estava pronta para receber ela. A casa nunca está pronta para receber um RN. A gente teve que arrumar ela rapidão. Eu acho que isso aqui dava para mudar, né? Dava para lavar isso aqui, trocar isso aqui. Rapidinho nós fizemos. E assim foi o nosso milagre. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende. Por que Deus sou eu, é comigo? O que está acontecendo? E a pergunta, na verdade, deveria ser, por que não eu? O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor tem para mim? Qual o processo que eu estou passando que o Senhor quer me ensinar? Estou aberta aqui, meu coração, para isso. Então, bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Há consolo para todas as coisas. É minha mãe que brinca, né? Só não tem jeito para a morte, para o resto tem. Tem sim, ó, a história aqui, ó, da viúva de Naim. O filho dela restituiu a vida, gente. Lázaro, outras pessoas que às vezes a gente escuta falar. E o terceiro aprendizado foi: o milagre traz vida e restituição, que está lá no verso 14 e 15. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar com Jesus. Começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe.
A história não fala mais muita coisa, não, mas a minha criatividade ela vai longe. Eu fico imaginando a seguinte coisa. Quando você vai receber alguém na sua casa, você limpa a sua casa inteira, todinha. E é capaz de falar bem assim, ai, não repara na bagunça, não. Você limpou a casa inteira, gente. Se tiver um grão, você vai falar, não repara na bagunça, não. Mas você limpou a casa inteira, mas você vai falar isso. Porque você quer receber a pessoa bem, quer se desculpar já antecipadamente por uma coisa que ela nem está vendo, só você está vendo, que tem algo ali que a pessoa está preocupada em você, na sua família, em te ver, e não está preocupada em, nossa, estou vendo a poeira bem aqui, menino. Não está, gente, preocupado com isso, mas a gente tende a ser dessa forma, né? E eu fico imaginando que essa viúva, ela tinha seu filho, eles tinham a casa deles, ali ele tinha as roupinhas dele, ele tinha a caminha dele, e como na palavra não fala se ele adoeceu ou não, se foi uma morte repentina, quanto tempo ele ficou daquele jeito, se assim como quando ele veio a óbito, se ele já foi, aconteceu o enterro, né? E eu fico imaginando que quando você recebe alguém, você organiza. Quando você vai receber uma criança, você organiza todo o ambiente, toda a casa, é um quarto, você vai limpar, é um alquinho, é isso, vai separar tudo. E quando vai acontecer certos tipos de coisa, você também se prepara. Como é que ficou essa mãe nessa perda? Não sei o que passava pela cabeça dela, mas poderia ser assim, tá, agora eu vou ter que separar isso, vou ter que pegar essas coisas, vou ter que doar. Não sei, eu fico tentando imaginar. Porque quando você recebe alguma pessoa na sua casa, você prepara quando essa pessoa não está mais presente. Só que aí Deus fez um milagre na vida dela. Nem deu tempo dela pensar nisso, eu acho, não sei. Ele já trouxe a vida. Então, o que era choro, o que era luto, o que era tristeza, virou alegria, virou felicidade. Essa palavra parece ser meio doída, né, para poder ouvir, credo, falando da morte do menino. Mas o que eu tenho aprendido ultimamente é, nós estamos no ano da unção, e no mês de abril nós estamos na unção da felicidade. Então, eu tenho pedido para Deus, para Ele me dar felicidade no meio da provação. Para não olhar e falar, nossa, está difícil. Por que aconteceu isso comigo? Não. Mas glória a Deus e aleluia, em todo o tempo louve ao Senhor. Não é fácil, gente, nunca nada é fácil. Ó, a menina está ali, ó, glória a Deus que ela está quietinha, mas tem dia que ela quer colo o tempo todo, para limpar a casa com ela no colo. Tem dia que eu estou cansada. Vou fazer o quê? Vou pegar, vou louvar, no caso lá em casa, 3 palavrinhas, e fica 3 palavrinhas, empurrando um rodo, foi essa semana. Ela no colo aqui, o rodo numa mão e 3 palavrinhas cantando na boca. Minha filha, bora lá. Bênção do Senhor, deixa a mamãe terminar de limpar a casa, fazer janta, fazer tudo. Nunca vai ser fácil. Mas você é um milagre maravilhoso que Deus separou no dia que você nasceu. Se você não foi desejado, não foi querido, se aconteceu algo na sua vida e não te fez enxergar dessa forma, por favor, se enxergue como milagre. Se enxergue lá atrás, quando Deus te resgatou. Se enxergue naquela situação em que você quase aconteceu algo com você. Eu quase passei por experiência de morte várias vezes. Várias vezes. Teve uma que Miguel estava junto comigo, eu estava empurrando a bicicleta e o cara do caminhão não viu a gente, eu passei embaixo dele. Eu não sei se ele viu, mas ele acelerou. Eu tive que passar do lado e mais um pouco ele pegava a minha ele. Teve uma outra vez que Miguel saiu correndo com 1 ano de idade lá em Goiabeiras. Ele correu no meio da pista ali, onde fica o Banestes ali, em Goiabeiras. Ele correu, ele chegou do outro lado. Deus poderia ter falado, não, acho que está na hora de levar ele, né? Não. Nem tudo que acontece na nossa vida é para a gente se sentir um fracassado, um derrotado. É experiência que não é morte, é experiência de vida.
O que Deus tem preparado para mim e para você não é para a morte, é para a vida. É para a nossa vida espiritual, é para o nosso crescimento. Então, se você tem se sentido difícil, está sendo cansativo. Meu Deus, eu não consegui aquela promoção. Aconteceu várias vezes comigo. Eu não consegui aquela promoção. Mas eu sei que Deus vai me dar a provisão de alguma forma. Quantas e quantas vezes, gente, não chegou comida lá na porta da minha mãe, quando meu pai saiu de casa e abandonou a gente? Quantas vezes a gente não tinha o que comer, bateram na porta e falaram: oi, tudo bem? Vim trazer isso daqui. Ô, gente, tinha leite, tinha Toddy. O que uma pessoa quer mais? Tinha biscoito recheado. Tinha caixa de bombom garoto. Caixa de bombom garoto era um luxo antes, né? Agora também que está meio caro. Mas tinha essas coisas. Parece que é pouco, mas é muito. É a provisão pequenininha, é o amor, é o cuidado. É um milagre. Parece que é pequeno, mas ele é gigante. Não importa se é um milagre de... peguei uma carona, é um milagre. Eu não tinha dinheiro para passagem, é um milagre. Várias vezes aconteceu comigo. É um milagre. E o milagre traz vida e restituição. Me veio a palavra de João 15:11, só para finalizar, tá? Tenho dito estas palavras para que minha alegria esteja em você e a alegria de vocês seja completa. Completa. Não é para ser pela metade ou para ser faltando. É para ser completa. Não é para chegar com murmuração. Ontem nós estávamos lá na célula e eu estava comentando sobre isso, né? Como eu era murmuradora. Mas eu reclamava mesmo. Se tivesse uma carteirinha para murmuração, eu tinha uma lá. E eu era funcionária do mês da murmuração. Menina que reclamava, pelo amor de Deus. Reclamava demais. Tropeçava. Caraca, velho, por que isso comigo? Nossa, minha bolsa caía. A sacola da laranja caía tudo no chão, das frutas. Nossa, meu Deus, eu só tinha aquele dinheiro. Caiu 5 laranjas, ficou só com uma. E agora? Vivia reclamando. A partir do momento que a gente começa a identificar que isso atrapalha as nossas bênçãos, ou isso atrapalha até no nosso relacionamento com Deus, porque a gente para de ter confiança e esperança nele, ele vai falar: ué, gente, eu estou querendo ajudar a menina, mas ela está reclamando, não está nem sabendo esperar o tempo. Hein? Murmuração é assim, quanto mais você começa bem pequenininho, quando você vai ver, você está reclamando até de qualquer coisa. Eu falei com vocês uma vez, né, numa ministração para trás aí, que eu tive crise de ansiedade. E depois que eu aprendi, quem não assistiu também a conferência, vou falar de novo, assista. 3 assuntos extremamente necessários na nossa vida: o mental, o espiritual e o físico. São todos importantes. Eu negligenciei a minha vida inteira. Até eu precisar olhar e falar: tem alguma coisa que está ficando para trás. E os 3 precisam estar totalmente alinhados. Não estava alinhado. Estava vivendo só Fabrícia trabalhando, estava vivendo só Fabrícia fazendo coisas para casa, tudo, e não estava Fabrícia se alimentando da forma adequada. Comendo só o que dava tempo de fazer, não se preparando. Vou fazer uma verdurinha massa, né? Botar um gelozinho aqui, delícia, botar uma beterraba, não gosto, mas eu estou comendo. Estava comendo só arroz, feijão e carne, gente. Como é que você não quer ficar com a taxa lá embaixo? Como é que você acha que você vai ficar com vigor lá no alto? Vou trabalhar, vou ser produtiva, vou fazer tudo. Se está faltando alguma coisa, se tem algo que não está legal. Como é que fica o seu psicológico? Se o seu mental não está legal, como é que fica o seu espiritual se o TSD não está fazendo, se tem algo faltando? São áreas extremamente necessárias. Parece que é pouco, pequeno, mas isso faz uma diferença. Fabrícia murmuradora melhorou muito. Ainda tem que me policiar demais, mas hoje em dia eu percebo o quanto eu já melhorei. Independente da situação, eu consigo hoje sentir felicidade em meio a toda a situação, em todo o caos. Não é fácil, não.
cheio de problema. Estou aqui rindo, estou aqui feliz. Fabrícia, sua administração é tal dia. Um monte de coisa passando pela cabeça. É conta disso, é conta aquilo, tem que dar conta disso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Estamos aqui, jogando no coração, jogando, como diz, nos peitos e falando, bora fazer, é a nossa parte. Se Deus está me dando condição, se Ele está falando, ei, vai você nesse dia, é porque Ele tem algo preparado. Não se oponha quando algo de Deus vira você e falar, você pode fazer tal dia, você pode dar essa palavra tal dia, não se oponha não. Ah, mas eu não falei legal, eu não acho que eu falo legal. Mas Deus, Ele vai trabalhando. Existe sempre uma primeira vez, e dessa primeira vez vai vindo a segunda, e da segunda vez vai vindo outras, e é assim que nós somos aperfeiçoados. Mas precisa ter uma primeira vez, precisa ter deixa eu colocar meu pezinho aqui na frente para começar. Deixa eu colocar meu pezinho aqui na água para eu mergulhar cada vez mais fundo. Porque se cada vez que vier a dificuldade, ou cada vez que vier, toma aqui essa situação na sua mão, você fala, eu estou cada vez indo mais para longe da água profunda que eu preciso mergulhar. E cada vez eu vou botando o pezinho mais para fora. Em vez de caminhar para frente, eu estou andando para trás. Consiga identificar a felicidade em todos os sentidos. Você, de todas essas menções que eu falei, foi coisas que Deus foi trazendo no meu coração. Você é um amigo muito necessário. Você tem um amigo maravilhoso, um pai sensacional, que ele é extremamente necessário, que é Deus. Você é inesquecível e tem pessoas olhando para você, tem um Deus que olha para você. E você é um milagre da vida. E Deus quer restituir cada dia mais. Sua saúde, o seu mental, o seu emocional, tudo quanto você colocar a planta dos seus pés, até a pontinha do seu cabelo, Deus está ali, te abençoando, cuidando, guardando em todas as coisas. Nós estamos eu vou chamar a equipe de louvor, nós estamos no mês da unção da felicidade. Vou pedir para você se colocar de pé e vir até a frente. Se você tem algo que você precisa de cura, de libertação, se você tem alguma peça, alguma foto, qualquer coisa que simbolize alguém ao qual você quer uma transformação de vida, traga aqui à frente que nós vamos ter um momento de oração e unção com óleo. Eu agradeço a oportunidade. Amém.